Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek e o vídeo de hoje é sobre a nova série da Netflix, O Legado de Júpiter. Essa série que é uma adaptação dos quadrinhos e que chega na Netflix nessa sexta-feira. Nesse vídeo vou comentar com você sobre o possível enredo que será adaptado nessa primeira temporada, sobre os personagens também, mas pode assistir até o final tranquilamente, pois não haverá nenhum spoiler por aqui. Eu vou comentar basicamente a base do enredo, a base da história, mas nada que revele acontecimentos importantes, então pode assistir tranquilo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para impulsionar esse conteúdo e mais pessoas entenderem esse arco da série. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações, isso é muito importante, pois haverá mais vídeos aqui sobre a série, pois eu já li os quadrinhos, entendo aí sobre os personagens e irei desvendar os mistérios ao decorrer do lançamento aí desses episódios que chegará na sexta-feira. E também estou deixando o meu Instagram aqui embaixo, @danielalves.art, pode passar lá, dar uma seguida, estou criando conteúdo sobre séries e filmes por lá e conto com a sua presença nessa rede social. Então bora lá falar sobre O Legado de Júpiter. I'm doing everything I can to keep this family from falling apart. Well, it's not working. It used to be that you protect your country. They call you a hero. The world is changing. So I guess we're gonna have to change with it. A primeira coisa que é muito necessário comentar é sobre essa semelhança, essa comparação entre O Legado de Júpiter e The Boys. Com certeza isso surgiu após o lançamento do trailer dessa nova série, pois há alguns elementos que são perceptíveis de ver ali os super-heróis não sendo tão parecidos como o modelo que teoricamente é o correto, né, do super-herói bonzinho que ajuda a todos, e não um super-herói, um ser com superpoderes que está lá cheirando um pó, fazendo tudo de errado, né? Então tem essas diferenças e muita gente acabou aí fazendo essa comparação entre essa nova série, O Legado de Júpiter, e The Boys. Só que não é bem assim. Há divergências bem grandes entre uma série e outra. Eu acho que The Boys é algo mais explícito, é muito sobre explosão de cabeça, sobre conquista mesmo. A gente pega o Capitão Pátria como exemplo, ele tem muito a questão de se sentir como um ser superior, um ser que é um comandante, e já O Legado de Júpiter trabalha mais com uma relação familiar e também com questões políticas. Isso mesmo, a série tem muito foco nesse sentido, sobre esse domínio dos super-heróis, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, até que linha a gente pode ultrapassar nesse sentido. Então assim, tem essas divergências no enredo. Claro que tem aquele modelo de super-herói extremamente incorreto, né? Mas não vá assistir O Legado de Júpiter esperando que seja exatamente igual The Boys. Até creio que será uma série mais soft, por assim dizer, né? Uma série mais leve em alguns quesitos, mas sim, tem muitos acontecimentos chocantes e espero que sejam adaptados nessa série, espero que esteja em O Legado de Júpiter da Netflix. Bom gente, tudo começa em O Legado de Júpiter basicamente ali nos anos de 1929, quando rola aquela grande depressão nos Estados Unidos, onde o país entra em uma grande crise. E em meio desse tumulto todo, existe Sheldon Sampson, que é o tópico na série. Mas antes de ter esses poderes, antes de ter todas essas habilidades, ele acaba recebendo em seus sonhos basicamente um chamado de uma ilha e fica muito curioso para descobrir o que é isso, pois em seus sonhos a ilha fala com ele que vai lhe dar algumas coisas que podem fazer com que ele mude essa realidade de seu país. Então ele vai, chama o seu irmão e também alguns amigos do colegial para ir a essa ilha. Tem toda essa jornada para seguir esse caminho, todas as descobertas, e lá eles acabam ganhando poderes que lhe dão diversas habilidades como super força, velocidade, telepatia, entre outras situações. E o Sheldon, que é o utópico, que é esse personagem principal que descobre essa ilha, ele é muito semelhante ao que temos do Superman. Ele tem basicamente as mesmas habilidades, que é super força e vulnerabilidade, consegue voar, consegue ter aí super velocidade também. Então são poderes muito semelhantes. E não é a primeira vez que a gente vê algum quadrinho, alguma adaptação
criando, né, outras versões do Superman com outros nomes e com outros objetivos. E ao lado dele também tem a sua esposa que tem poderes semelhantes ao dele, tem esse mesmo sentido de super velocidade, são bem parecidos mesmo, se mudar uma coisa ou outra ali, que é a Grace, que é a Lady Liberdade. E os dois possuem ideais bem semelhantes aos super-heróis bonzinhos mesmo, que é tipo, a gente tem que ajudar as pessoas, tentar mudar o mundo dessa forma, combatendo o mal que existe e sem se envolver muito em política, adentrar em outras situações que não vêm ao caso para nós. Mas dos dois, o ponto mais importante mesmo é que eles geram 2 filhos. Um se chama Brandon e a outra se chama Chloe. A Chloe também possui diversos superpoderes aí, poderes até mesmo interessantes, mas não pode se considerar muito ela uma super-heroína, né? Porque ela utiliza de todo esse status para virar modelo, então ela é uma modelo mega famosa, tanto por conta de seus poderes, também tem sua beleza e etc, e utiliza dessa ferramenta para lucrar em cima disso, então ela fecha contratos milionários, é como uma superstar, uma popstar. E como a gente sabe, né, essas questões de super-heróis envolvendo nesse mundo de luxúria, de fama, de dinheiro, elas se envolvem também em situações bem erradas, tipo, gosta de usar uma droga, gosta de se alcoolizar, faz muita cagada. E não é muito diferente do que acontece com o seu irmão. O seu irmão, que é o Brandon, ele não utiliza desse status aí para ser um supermodelo ou coisa do tipo, mas claro, ele se aproveita muito disso com as mulheres, entre outras situações, e também é um drogado, um bêbado, um pervertido e que faz muitas cagadas. Mas o seu irmão, ele tem, o irmão dela tem basicamente a justificativa porque ele tem os mesmos poderes iguais aí ao do seu pai, que é o Utópico. Então se espera muito dele que ele seja um grande super-herói como o seu pai, que ele assuma o manto de Utópico. Só que ele é o cara que faz cagada, velho, é o cara que faz besteira, vira uma frustração em geral, e ele também se sente frustrado por isso, por não conseguir, vamos dizer, agradar o seu pai, por seu pai também ter uma mega cobrança em cima dele de que ele seja uma pessoa melhor, de que ele seja uma pessoa perfeita, e por essa frustração faz com que ele se envolva em muita coisa errada. E aí fica claro essa divisão de gerações, né? Uma geração aí que é basicamente os super-heróis modelos, os super-heróis que estão ali para ajudar as pessoas, e a outra geração que acaba utilizando essa dádiva, por assim dizer, para usufruir do bom e do melhor, para ostentar, para fazer cagada e tudo. Então tem uma diferença entre o muito correto e o muito incorreto rolando ali entre essas duas classes. E no meio disso está o Walter Sampson, que é o Onda Cerebral, que é o irmão do Utópico, o irmão do Sheldon. Ele, diferentemente do seu irmão, ele tem outra perspectiva. Enquanto o Utópico tem aquela ideia de, olha, a gente tem que ajudar as pessoas, contribuir com o mundo sem se envolver em questões que não são do nosso feitio, não são de necessidades nossas. O Walter, ele tem em mente em que os super-heróis precisam se envolver na política, porque ele já sente um descontentamento com os governantes atuais, e também ele vê algumas situações como desemprego, essas coisas rolando, e acha que isso pode mudar, e que os super-heróis precisam usar da sua força, da sua inteligência, para pegar o comando para si. Na teoria parece muito bacana você ter pessoas super fortes, super inteligentes, comandando tudo, conduzindo toda a história, mas não é bem assim. O Walter tem uma ideia muito de questão tributária, de mudar demais as coisas no radical, e a gente sabe onde isso vai parar. E por base dele, por base do Walter, por base dos filhos também ali que estão envolvidos em muita merda e muita treta, o Walter se aproveita disso e cria conflitos dentro dessa família. Então, através desse personagem que vamos ver os conflitos maiores se desenvolver dentro da série. O Walter também tem um poder muito interessante, que é o poder de telecinese. Ele é um cara muito forte mesmo, esse poder de telecinese. Ele consegue basicamente transportar a mente da pessoa, né, a visualização do que a pessoa tem para outro mundo, para um outro plano, enquanto o corpo da pessoa fica naquele lugar. Então, ou seja, se ele pega um vilão, enfrenta um vilão muito forte, ele consegue fazer com que o corpo permaneça naquele lugar,
mas que sua mente entra em outro plano. E com sua mente em outro plano, o corpo lá paradão, né, como se fosse um boneco, os super-heróis descem, atacam e conseguem vencer facilmente o vilão. Então também é outro ser muito poderoso que tem poderes bem interessantes aí nessa história. E aí é um personagem que não pode ser deixado de ser mencionado aqui, que é o Skyfox. O Skyfox também participa daquela expedição onde o Tópico vai para uma ilha lá com seus amigos, ele é um dos amigos do Tópico e também adquire poderes e faz parte da União da Justiça. Só que chega um momento que o Skyfox ele começa a discordar de alguns ideais do grupo e também há uma treta ali meio de relacionamentos, umas paradas ali acontecendo, eu não vou falar para não dar spoiler, e ele acaba saindo do grupo e virando-se contra o grupo, né? E ele se torna o maior vilão do mundo. Então, ou seja, ele é aquele cara que está do lado dos bonzinhos teoricamente e vira a casaca e se torna um dos maiores vilões. Mas um dos pontos principais dele é o seu filho que é um dos filhos de super-heróis que acaba nascendo sem poder. E visto isso, para não deixar seu filho frustrado, não deixar seu filho triste, ele acaba criando um bastão que dá a possibilidade do filho dele conseguir se teletransportar. Esse filho dele, que é um Hutch, ele tem um relacionamento com a Chloe que é a filha do Tópico. Então rola muito essa questão de romance proibido, né? Onde o filho do vilão namora com a filha do super-herói. E esse também é um arco muito interessante dos quadrinhos que deve ser adaptado na série e que tem muitas coisas a se revelar. E até mesmo revela um pouco, mostra um pouco do desenvolvimento de alguns dos personagens. Em relação à série, em relação à adaptação, o que vai vir dos quadrinhos para as telas, com certeza muitas coisas serão adicionadas e algumas coisas irão mudar. Porque os quadrinhos, apesar de ter diversas informações, ser um quadrinho bem completo e interessante, ainda assim não é uma história tão extensa, as coisas acontecem bem rápido. Se você pegar o livro assim dos quadrinhos das HQs, você vai ver que é um livro bem fino. Então tem informações interessantes, um enredo bem bacana mesmo, mas tudo acontece no estralo. E por isso a série terá que adicionar diversos enredos, e por ser uma adaptação mesmo, isso torna fácil, né? Porque eles têm basicamente um passe livre para fazer isso, para modificar algumas coisas, para tornar algo com mais suspense, algo diferente, algo que surpreenda o público que já consumiu o conteúdo das HQs. Então por isso haverá algumas mudanças, e isso é perceptível no trailer mesmo. Você assistindo o trailer, você vê que tem algumas coisas rolando ali que não são descritas nas HQs de O Legado de Júpiter, e isso será adicionado na série. Mas no contexto geral, observando o trailer, tá muito bonito mesmo, as caracterizações, os personagens, ali você consegue visualizar que a essência da história está presente, estará presente na série, e isso é o mais importante. Por isso o Legado de Júpiter tem muito a surpreender tanto as pessoas que vão começar a assistir a série agora, quanto as pessoas que já consumiram as HQs. É um contexto muito interessante, como eu falei, apesar de lá no início eu ter comentado também de que tem algumas diferenças aí com The Boys, tem muitas cenas chocantes, tem diversas cenas diversos momentos, né, que se forem adaptados nessa série, galera, o público vai entrar em choque, porque são coisas surreais, são feitas que você termina de ler e fica chocado, você fica de boca aberta, tipo, velho, não acredito que isso aconteceu. E se isso rolar na série, pode saber que O Legado de Júpiter será um dos sucessos da Netflix. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, pois isso impulsiona o conteúdo e faz com que ele atinja mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, e ativar o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui, e até mesmo quando lançar esses episódios aí da série O Legado de Júpiter, eu volto aqui para comentar, para falar o que eu achei bacana, o que eu achei que foi uma mudança errada, uma mudança certa, se ficou bom, se não ficou, assim, vou fazer uma crítica geral por aqui no canal. E também estou deixando aqui embaixo o meu Instagram, @danielalves.art, estou criando conteúdos lá sobre séries, sobre filmes, dá uma seguida lá e já consome o conteúdo que está feito lá no perfil também. Muito obrigado por sua visualização, é isso e fui!